Família Alviverde News, seja muito bem-vindo ao canal. Danilo não vem para o Palmeiras. É isso que a gente vai abordar neste vídeo agora. Vamos acompanhar aqui o que o programa Jovem Pan Esportes tem a dizer sobre essa negociação entre Danilo e Palmeiras. A coisa complicou, acho que Danilo não vem para o Palmeiras. Para acompanhar comigo aqui essa matéria, já vou pedir para você se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, chega dando like, se inscreve, ativa as notificações para receber as novidades. E sem demora, vamos acompanhar aqui e reagir a essa matéria sobre Danilo e Palmeiras de última hora. E notícia aqui que eu acabei de ver, tá? E a gente fica ligado. Martelo batido. Botafogo recusa a proposta de 28 milhões de euros do Palmeiras por Danilo, hein? Ou seja, Danilo não vai jogar no Palmeiras, pelo menos nesse momento. O pagamento seria parcelado em 3 anos. Uma longa reunião na manhã de hoje entre o staff do jogador e o Botafogo decretou a permanência do Danilo, ao menos nesse momento. Pessoas envolvidas na negociação, aí de acordo com o GE, afirmaram que o Palmeiras toparia pagar até 30 milhões de euros e o Botafogo quer vender Danilo por 35 a 40 milhões de euros, de preferência para a Europa. Olha aí, péssima notícia para o Palmeiras, porque desde o começo da janela, né, o grande objetivo do Palmeiras, ele sempre deixou claro que é o Danilo, né, que ele queria o Danilo, negociou muito o Danilo, e aí o Botafogo negou, martelo batido, Piperno, Danilo não vai para o Palmeiras. O Botafogo deve estar bem de grana, né, para recusar esse dinheiro todo aí, ou então recebeu alguma outra sondagem, né, de algum clube mais endinheirado. Então vamos ver, a bola agora tá com o Botafogo, né? Eu imagino que o Botafogo tenha na mesma uma proposta ainda melhor. 28 milhões com a possibilidade de chegar a 30 é muito dinheiro, né? O Danilo é um ótimo jogador, é um sonho antigo do Palmeiras, mas veja, não é fácil hoje você vender um jogador, né, nesse nível, né, principalmente um jogador já com 25 anos, um jogador que, né, não é tanto aquele perfil que os clubes europeus mais procuram por aqui, é um jogador já experiente, um jogador que já passou pela Europa e voltou. Então tudo isso pesa. De qualquer forma, ótima notícia, então, Botafogo, porque eu imagino que o Botafogo tenha resolvido muitos dos seus problemas imediatos de grana, né? O Palmeiras fez a primeira proposta de 25 milhões e mais o zagueiro Naves. Não deu certo. O Palmeiras vem com outra proposta aí de 30 milhões, que foi falado aqui, o Piperno falou 30 milhões. Mas a questão é, Danilo não vale tudo isso, na minha opinião. Eu investiria em outra posição, lateral direito, não sei, mas nesses valores que o Botafogo tá pedindo aí, é inegociável isso. Nem para a Europa o Danilo vai por esse valor aí, acima de 30 milhões. Não vai. Não vai, não tem proposta acima de 30 milhões para fora, não tem. Foi falado aqui, o Botafogo resolveu de última hora todos os seus problemas, não precisa mais vender, não precisa de dinheiro, porque tá fazendo jogo duro. Vamos aguardar aí, na minha opinião, tá querendo só alavancar mais esse valor aí, mas o Palmeiras não vai passar de 30 milhões a proposta, eu acredito. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se o Palmeiras vai passar dos 30 milhões essa proposta pelo Danilo. Deve ter mais transfer ban, não deve ter salário atrasado, deve estar tudo em dia lá. E tem aí outra situação que ontem me falaram, que o Botafogo estaria até pensando em tentar trocar o Danilo pelo Luiz Henrique, tá? Jogador do Zenit, que o Zenit teria interesse no Danilo, mas que também eu não confirmei ainda com o clube, mas me passaram essa informação, pode ser também um dos fatores pelos quais o Botafogo negou, mas passando essa informação aí de que Danilo foi negado ao Palmeiras, o Botafogo negou a proposta de 28 milhões de euros e o Palmeiras sinalizou até 30 milhões de euros e o Botafogo recusou porque quer vender de 35 a 40 para o exterior, Mauro. É um surto do Botafogo? Não, é recuperação judicial, gente. O Botafogo está em recuperação judicial. Isso significa o seguinte, eu devo isso tudo aqui, pago quando eu puder, pago amanhã. Já teve a boia de salvação da SAF.
jogada pro Botafogo. Aí se endividou todo com a maluquice que foi essa gestão. Contratou jogadores que não podia pagar, teve um elenco que desproporcionava suas próprias receitas, ganhou títulos, né? E ficou aí dando calote, toda hora, transferban e tal. Aí entrou em recuperação judicial, aí a FIFA tira o transferban, então ganhou um fôlego. E essa bomba estoura lá na frente? Possivelmente, mas agora, nesse momento, não. Então não precisa vender. Vai tentar esperar o quê? Uma proposta maior do futebol de fora. Provavelmente isso. Ou ficar com o jogador, ou negociar o jogador em troca por alguém. Ou seja, não vai estar preocupado em ter esse dinheiro para pagar a conta, porque não precisa. Muitas das dívidas imediatas são empurradas com a barriga com a história da recuperação judicial. É isso aí. E as pessoas dão pouca atenção para isso. Isso é uma vergonha, cara. O futebol brasileiro é uma zona, uma bagunça. Você não paga, ainda rola a dívida e acabou. Eu falava isso do Vasco ano passado. O Vasco entrou em recuperação judicial, aí faz o quê? Contrata vários jogadores. Contrata um técnico caríssimo, que era o Diniz. Tudo bem, não tem problema. E pouco a imprensa fala nisso, né? Pouco fala nisso. Ignora, deixa passar. Agora me chama a atenção o seguinte, eu estava pesquisando aqui, o Danilo foi vendido por 20 milhões de euros. O Palmeiras quer pagar quase 30? Eu não entendo isso também. Não foi nessa gestão? Não foi na Leila que vendeu? Né? Vendeu por 20 e quer comprar por 30? Como é que funciona? O cara ficou mais velho, não vingou na Europa, é um ótimo jogador, inegavelmente. Aí você quer comprar por 30? Eu não entendo isso. Por que vendeu por 20? É estranho, que nem o Paquetá. Saiu 42, vendeu por um preço, mas ele foi na outra gestão ainda, foi lá em 2018. Aí volta por 42. Ele se valorizou e tal. Um pouco diferente, mas é curioso isso aí. Outra que eu não entendo do Palmeiras. O Arias saiu por 17 milhões. Aí não decolou do Wolverhampton. Comprado por 25. Isso não é discutido assim. Isso, do ponto de vista do negócio, é muito questionável. Tecnicamente, óbvio que não. Mas é curioso. Quem negocia pelo Palmeiras, não sei quem é exatamente, se é o Anderson Barros e tal, mas assim, é meio curioso isso aí, me chama a atenção. O clube inglês comprou o cara por 17, ele não andou, ele não se valorizou no mercado, aí vende por 25, negociação para o Wolverhampton. É óbvio que eu não estou discutindo tecnicamente, estou discutindo os valores. O jogador em baixa comprado, e no caso do Danilo, o próprio Palmeiras vendeu. Por que vendeu por 20 se foi nessa gestão? Se ele tivesse se valorizado, mas ele não se valorizou. Ao contrário, ele não ficou na Europa, voltou pro Botafogo, jogou bem e tal, foi pra Copa do Mundo, não teve oportunidade quase. Acho curioso isso. A questão é que Danilo voltou, na minha opinião, Danilo voltou muito mais experiente e o Palmeiras tem interesse. Abel Ferreira gosta do futebol dele, acredito que jogaria muito no Palmeiras, se encaixaria muito bem nesse elenco do Palmeiras atual. Então é por isso, o Palmeiras acha que dá para investir. Se uma época atrás vendeu por valor X e hoje está comprando mais caro, é porque o jogador se valorizou. São assim com todos. Mas eu entendo aqui a posição do Mauro, em dizer que vende por 20, agora vai comprar por 25 ou 30 milhões, um valor muito alto, muito acima, né? O Palmeiras já vendeu ele no passado ali, mas a diretoria está interessada e Danilo cabe muito bem nesse time aí. É meio bizarro, né? Aí a gente falou sobre a situação do Caio Jorge, do Cruzeiro ter negado uma fortuna pelo jogador, e agora o Botafogo na situação que tá, negar 30 milhões de euros, porque o Palmeiras chegaria a 30, gente. E o Botafogo negar, ou é porque já tem um negócio engatilhado, ou é loucura. Um Palmeiras que super desfalcado e sem o Abel Ferreira no banco de reservas, venceu bem um Curitiba que é um adversário difícil. Porque isso vale a gente dizer, Piperno, o Curitiba era o 7º colocado até o momento do jogo, e um Palmeiras super desfalcado vence sem muito susto, e outra, com uma baita de uma atuação do Maurício, que disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai, Piperno. Bom, Pirador, em relação ao Maurício, na Copa do Mundo ele chegou a tomar algumas broncas do técnico Gustavo Alfaro, que cobrava mais intensidade dele, mais participação nos jogos, mais poder de iniciativa. E o Maurício, de certa forma, passou a entregar isso. Veja, ele entra no intervalo do jogo em que o Paraguai tinha uma atuação desastrosa contra os Estados Unidos, perdia por 3-0 e ele fez um gol. Depois ele passou a entrar em outros jogos da parte final. E mesmo contra a França, em que o Paraguai teve menos de 20% de posse de bola, foi absolutamente engolido pela França, Maurício entra, depois do gol francês,
E, na verdade, o Maurício fez lá uma jogada ou outra, inclusive ele foi quem conseguiu a única finalização no gol do time paraguaio, uma jogada individual, um lance de fora da área que o Manhã defendeu. Então, o Maurício é um jogador de boa técnica e de pouca empolgação. Tomara que ele resolva isso, né? Essa questão de se envolver mais com os jogos, que seja mais intenso. Ontem, sem dúvida nenhuma, jogou bem. Agora, ontem, e eu cheguei a comentar sobre isso aqui no Canelada, dando crédito ao nosso colega Pedro Marques, é o seguinte: o Pedrinho, há mais ou menos uns 15 dias, me falou que o Palmeiras recebeu uma série de setoristas para conversar com o pessoal e tal, e o Palmeiras entendia que, de fato, o clube estava muito longe dos repórteres lá do dia a dia e tal. Então, abria aquele espaço, abria aquela oportunidade para que todo mundo conhecesse melhor a academia, tá? Um espaço que recebeu muitas reformas. Eu fui lá o ano passado e realmente está incrível, mas pouca gente conhece porque o acesso é vedado a muita gente. E tivesse também a oportunidade de conversar com dirigentes do Palmeiras. Conversaram com o Anderson, conversaram com a Leila, e aí todos eles foram recebidos pelo Abel. A conversa de aproximadamente 2 horas, como me narrou o Pedro. E no meio dessa conversa, o Abel deixou claro que, com a chegada do Barbosa, o Palmeiras, em alguns momentos, pode optar pelo esquema com 3 zagueiros, que foi o que aconteceu ontem. Então o Palmeiras não tinha, Flaco, Vitor Roque, Paulinho, Alan e tal, então muitos desfalques no ataque, e ele privilegiou, então, um jogo com o maior trabalho dos laterais, dos alas. O Kelvin é um jogador que avança bastante, muito criticado e com justiça, é verdade, mas ao longo da sua carreira sempre teve como ponto forte as saídas para o ataque. Agora pode fazer isso, com 3 zagueiros está mais protegido, e também o Piquerez do lado esquerdo. E ontem isso funcionou. Eu até imaginava um jogo que o Palmeiras fosse encontrar muito mais dificuldade. Curitiba é um bom time, está brigando aí no pelotão intermediário, está na primeira metade da tabela. Então eu achava que esse poderia ser um jogo em que talvez o Palmeiras deixasse algum ponto pelo caminho. Mas, na verdade, o Palmeiras chegou a fazer 3-0. Dominou tranquilamente, venceu bem. E vamos ver agora como é que vai ser no final de semana, porque o Palmeiras já tem outros jogadores que tomaram cartões e que também vão desfalcar, embora também deverá ter a volta aí do Alan e do Paulinho. Família Alviverde News, o que você achou sobre a recusa do Botafogo de 30 milhões do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários. E sobre o Maurício, realmente o Maurício foi muito bem na Copa, fez bem a Copa para ele, porque nesse primeiro jogo ele demonstrou estar motivado. Como o Piperno falou, que ele precisa estar mais intenso, mais envolvido, porque ele é um grande jogador. Na minha opinião, o Maurício é um grande jogador. Então, família Alviverde, obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço, avante palestra e até o próximo vídeo.